tradição, no dia 25, o nascimento de Cristo. E pensando nisso, pensando que nessa semana todos estarão, pelo menos lembrando que dia 25 Jesus nasceu, eu comecei a me indagar: o que Cristo fez por mim? Qual o motivo de Cristo ter vindo, de Deus ter vindo em forma de homem à Terra? O que será que Deus tem para a minha vida? Paz. Sim, paz. Deus tem uma vida abundante para todos aqueles que creem. Sim, Ele tem. Deus nos dá sabedoria e conseguimos alcançar mais coisas em nossa vida. Sim. Deus prospera aqueles que estão com Ele. Sim, Deus prospera. Mas eu acredito que Jesus tenha descido em forma de homem à terra para que eu pudesse ter uma casa nova. Não acredito que Jesus tenha vindo à terra para que eu tivesse um carro. Não creio que Jesus tivesse vindo à terra para que eu tivesse uma relação afetiva boa com outras pessoas. Qual o verdadeiro sentido de Cristo em nossas vidas? O que Cristo fez por mim, por vocês? Qual é a vontade de Deus com a vinda de Cristo para as nossas vidas? Isaías 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o teu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhamos para ele e o desprezamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com ele, com o que ele ia de acontecer. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nem tivesse dito mentira alguma. O Senhor Deus disse: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá a sua vida longa, e verá os teus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo, pois de tanto sofrimento ele será feliz, por causa da sua dedicação.
ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Jesus não veio à Terra com a missão de dar-nos empregos, de curar os nossos sentimentos, de nos dar prosperidade, de fazer com que possamos conquistar as coisas deste mundo. Jesus veio a essa terra com o único propósito de perdoar os nossos pecados. Esse foi o principal propósito de Cristo na terra, perdoar os nossos pecados. Porque bem sabemos que todos somos pecadores. Em Romanos 3, 23, a palavra diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que afastou o homem de Deus foi o pecado. Quando o homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, lá no Jardim do Éden, foi isso. A transgressão do homem foi o que o afastou de Deus. E por que todos nós somos pecadores? Por que nós somos pecadores? Poxa, eu tenho para mim que somos pecadores de nascença, porque o meu pai, a minha mãe são pecadores. E o fruto de dois pecadores só pode ser um pecador. Não tem como o fruto de dois pecadores nascer um santo. Somos pecadores por hereditariedade, desde Adão e Eva, sucessão após sucessão. Dois pecadores, quando se juntam, o fruto só pode ser um pecadorzinho. Macaco faz macaco, cachorro faz cachorro, pecador faz pecador. As crianças, delas são o reino dos céus. Elas têm passe livre. Se uma criança, porventura, vir a falecer hoje, com certeza ela estará na glória. Mas no desenvolvimento, conforme elas vão crescendo, ano após ano, elas vão absorvendo costumes, vão absorvendo manias, vão absorvendo coisas que o mundo, que os pais passam para ela. Uma criança, ela tem passe livre para o céu por causa da sua inconsciência. Ele não tem consciência das suas atitudes. Ele não tem consciência do que é certo ou o que é errado. Porque ele está em fase de aprendizado. Chegamos em um determinado ponto das nossas vidas, algum ponto da nossa adolescência, que assumimos a nossa personalidade pecaminosa e falamos, essa é a minha personalidade, eu nasci assim. Nós somos fruto da influência de várias pessoas e de várias coisas. Nós somos a influência de costumes das pessoas que estão ao nosso redor. Será que desde pequeno nós somos direcionados por Deus? Será que nós crescemos e nascemos e fomos desenvolvendo o nosso intelecto e a nossa personalidade baseadas na vontade de Deus? Creio que não. Na vontade dos nossos pais e daqueles que nos cercam. Creio que Deus não ensinou ninguém a usar droga. Deus não ensinou ninguém a responder. Deus não ensinou ninguém a falar um palavrão. Deus não ensinou ninguém a beber, a fumar. Deus não ensinou ninguém a se prostituir. O caminho de Deus é totalmente diferente do caminho ao qual nós nos guiamos.
Cada um, em determinado ponto da sua vida, seguia por seu próprio caminho. Esse mundo aí fora é um grande campo de ovelhas perdidas e desgarradas, vivendo conforme a sua própria vontade, rebelde, sem querer um pastor. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à palavra que o Senhor trouxe para as nossas vidas? Quantas e quantas pessoas hoje ainda desprezam o que Cristo fez por nós? Quantas e quantas pessoas não querem nem ouvir falar do nome de Cristo? Quantas e quantas pessoas nós não ouvimos? Eu já ouvi várias vezes dizendo, eu não pedi para que ele morresse por mim, ele morreu porque ele quis. Sim, ele morreu porque ele quis. Foi um sacrifício voluntário. Foi um sacrifício voluntário. Mas por quê? Porque ele não desiste de nós. Porque ele não desiste da tua vida. Foi por isso. Para que um dia, quando você sentir as dores, um dia, quando você pensar em se arrepender, você ter a alternativa e a possibilidade de ser salvo. Porque muitos escarneceram de Cristo, mas um dia precisaram dele. Nós o problema que sofremos é que somos guiados por nossos próprios caminhos, queremos viver a nossa vida de acordo com o nosso impulso. Fala para mim, Deus já te impediu de fazer alguma coisa? Deus já desceu em um momento que estava fazendo uma coisa errada e falou, filho, para! Não! Porque você decide o caminho ao qual você quer seguir. Isso chama livre-arbítrio. Deus te deu a liberdade de você fazer o que você quiser. Ele não vai te impedir de fazer as coisas, mesmo que essas coisas sejam erradas. Um problema grave que nós sofremos é porque não conseguimos nos desprender das coisas que éramos. Não tem como você vir para Cristo e continuar sendo o que você era. Não tem como você querer uma nova vida com Cristo e ainda ter vestígios da vida antiga. Eu não estou falando de roupa. Eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de conduta. Quantas pessoas não se frustram com a igreja? Quantas pessoas, e eu fico indignado que as pessoas se frustram com homens e culpam Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Estamos cercados de pecadores e todos nós somos pecadores. E é isso que nós devemos reconhecer, e é isso que nós devemos viver a cada dia. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos e que precisamos ser salvos. Porque a única coisa que Cristo fez por nós foi isso. Morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados. Meu amado, entenda uma coisa. Nós precisamos ter em nossas vidas a consciência de que precisamos ser perdoados. Tantas pessoas se frustram porque não conseguem fazer com que o seu marido se converta. Pessoas se frustram porque o filho continua nas drogas. Pessoas se frustram porque vão à igreja e não são curadas. Pessoas se frustram
porque estão na igreja, servem a Deus, mas a vida profissional não melhora. Mas será que nós, ao invés de pedirmos essas coisas a Deus, nos colocássemos nas posições de pecadores, de que necessitamos ser salvos, não seria diferente? Você vê que Jesus, quando levam um coxo para ele diz, os teus pecados estão perdoados. Mas vale o perdão, porque o que vai nos levar para o céu, o que vai nos fazer ter uma vida com Deus, o que vai nos aproximar de Deus, é o arrependimento. Mas arrependimento do quê? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fumei, eu nunca cheirei, eu nunca bebi. Mas será que você não é um pecador? Todos nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador. Essa é uma condição unânime entre nós. Todos somos pecadores e todos nós precisamos nos arrepender da vida que levamos e nos permitir ser guiados pelo bom pastor. O dia que tivermos a consciência de que todos somos pecadores, não haverá maior e nem menor, e todos conseguirão viver o amor fraternal, a comunhão, porque saberão que não são melhores do que ninguém. Porque como eu posso julgar a minha irmã se eu também sou pecador? Como eu posso acusar o meu irmão se eu também sou pecador? A maior alegria que você pode ter em Cristo não é o que Ele pode te dar, mas é no que Ele pode te transformar. Porque todo o ser humano tem um vazio. Todo ser humano tem uma aflição. Toda alma está sedenta por ser cheia de Deus. Todos nós temos uma semente de amargura em nossos corações que precisa ser arrancada e preenchida pelo amor de Cristo. Ele veio para nos perdoar, mas nós não queremos nos arrepender. Ele veio para nos perdoar, mas nós não queremos nos desprender da vida que levávamos. Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Nós precisamos ter a consciência de que somos desgarrados de Deus. Queridos, quando Jesus estava na cruz, estavam escarnecendo dele, estavam tirando sorte com suas roupas, estavam cuspindo, estavam menosprezando, batendo nele, estavam querendo pregá-lo no madeiro, todos em volta, olhando para ele, esperando a manifestação do Filho de Deus, esperando com que ele fizesse alguma coisa, esperando com que o céu se abrisse e Deus, com sua mão poderosa, o tirasse da cruz. Mas ninguém que estava ali tinha a consciência de que aquele homem estava sofrendo aquilo por amor de nós. Que aquele homem estava passando por aquilo por amor dele. E ele fala: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Eu acredito que na visão espiritual de Cristo,
Ele olhou todas as gerações, em todos os milênios, em todas as épocas. Ele de lá, hoje, no passado, olhou para o futuro e pôde ver também, todas as vezes que nós escarnecemos dele, toda vez que nós não valorizamos aquilo que ele fez por nós na cruz. E ele intercede por nós. E ele de lá do céu, e ele de lá do seu trono, olha para nós, vivendo a vida do jeito que nós queremos viver, fazendo as coisas que nós queremos fazer, do jeito que nós gostamos de fazer, nos guiando pelos caminhos que nós queremos nos guiar. E mesmo tendo sofrido dores, e mesmo tendo padecido e sido escarnecido, ele olha para nós, olha para as nossas vidas e fala para o Pai: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, pois eles não têm consciência da vida que eles levam. Perdoa, Pai, pois eles são meninos e precisam aprender. Há um vazio em nossas vidas. Há algo que precisa ser preenchido. Há uma vida abundante para todos nós. Há uma vitória, uma libertação. Mas para aqueles que querem, que precisam de perdão. Porque o reino de Deus não é por merecimento. O reino de Deus não é pelas obras que nós fazemos. Eu não vou para o céu só porque eu estou aqui na frente. Eu não vou para o céu só porque eu levo o Evangelho. Eu vou para o céu porque eu sou um pecador e creio que Cristo sarou as minhas feridas. E nele eu posso ser perdoado por Deus do que sou. Fala para mim, irmão. Fala para mim, irmã. Você é bom o tempo todo? Será que não tem maldade no teu coração? Será que não tem maldade no teu coração? Até as pessoas boas, muitas vezes, se perdem na sua bondade e ficam soberbas e fazem as coisas por honra, por mérito. Ali uma frase interessante. Os santos sabem que são pecadores e os pecadores acham que são santos. Isso é uma verdade. Porque os santos de verdade, aqueles que creem em Cristo de verdade, eles sabem que são pecadores. E por isso são santos. Porque buscam a cada dia arrependimento, porque buscam a cada dia reconciliar-se com Deus dos seus maus caminhos. E, pelo contrário, o pecador já acha que está garantido e se acha santo. Até o último dia nessa vida seremos pecadores. Mas, pela misericórdia de Deus, podemos ser salvos. Essa noite, eu não queria que você pedisse por ninguém. Eu não queria que você abrisse a sua boca para orar pedindo prosperidade e nem provisão. Mas que você cresça e olhasse para a sua própria vida e enxergasse que dentro de você há um vazio que precisa ser preenchido por Cristo. Olhasse para a sua vida e se julgasse como pecador. Porque se há um prazer na vida com Cristo, é a leveza de ser perdoado. Porque todo aquele que está preso
quando as portas das celas se abrem, ele sabe qual é o valor de ser liberto daquilo que ele tinha feito de errado. Quando as portas das prisões se abrem e você vê que você já pagou a sua pena, você se sente aliviado. Mas como? Como? Como se sentir aliviado daquilo que nem sabemos que fazemos? Todos somos pecadores. Todos precisamos nos arrepender. Porque se Cristo veio à Terra, não foi para nos dar nada, a não ser perdão. E como receberemos perdão? Se não cremos e não nos arrependermos. Salmo 139. Davi diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No princípio desse salmo, Davi fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes do meu sentar, do meu levantar, e mesmo que ainda a palavra não saia da minha boca, tu já conheces, Senhor. Olha só. Que Deus, é tão bom saber que Deus nos conhece tão intimamente. É tão bom saber que Deus conhece todas as nossas intenções, todas as nossas necessidades, que Ele conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas frustrações. É tão bom saber que Deus nos conhece e que nos sonda constantemente. Mas então por que será que Ele não atende às nossas orações? Então por que será que Ele não responde às nossas petições? Então por que será que Ele não nos transforma de uma vez por todas? E não nos dá aquilo que pedimos e aquilo que ansiamos? Pois nós falamos: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe da minha boa intenção. O Senhor sabe como eu quero isso. Ouve-me, Deus. Porque nós não temos essa insegurança com Deus. Parece que Deus não nos ouve. Parece que Deus não nos vê. Parece que somos apenas mais um no meio da multidão. Vivendo como formigas aí. Trabalhando em meio a essa multidão toda. Mas eu te faço um questionamento. Se Deus te conhece tão bem, se Deus conhece todos os teus pensamentos, se Deus conhece todas as tuas intenções, se Deus sonda toda a tua vida, então você sabe por que as coisas não estão chegando. Porque os teus pensamentos muitas vezes não são bons. Porque Deus conhece a tua intenção. Porque Deus conhece os teus caminhos. E Deus só entrega uma coisa na mão de um filho quando ele está preparado para receber. Vamos ter ousadia. Vamos ter ousadia de pedir para Deus provar os nossos pensamentos. Será que você tem coragem? Será que eu tenho coragem de pedir para que Deus prove os meus maus pensamentos? Ele sabe tudo o que eu penso, misericórdia. Ele sabe como eu sou mal. Ele sabe como eu maquino as coisas. Ele sabe. Ele sabe as minhas más intenções. Ele sabe. Será que eu tenho coragem de pedir: Senhor, prova os meus pensamentos? Tira-me dos meus maus caminhos, que são vários, mas me guie por um caminho único, uma vereda direita, aonde eu possa ser apenas uma pessoa e viver a tua vontade. Creia. Entenda uma coisa essa noite, meu amado.
A maior recompensa que você pode ter em Cristo é o perdão. É o perdão.